Olá! Hoje vamos explorar juntos uma imagem bem cotidiana, mas que Jesus transformou em algo de uma profundidade espiritual incrível. A parábola do fermento. Uhum. Para aquele pessoal que ouvia Jesus, fazer pão era parte da rotina. Então essa imagem de algo pequeno, quase escondido, transformando toda a massa, isso era muito familiar para eles. Com certeza. Uma imagem do dia a dia com significado enorme. Exato. E o nosso objetivo aqui é mergulhar nos simbolismos dessa história tão curta, mas tão rica, focando nessa transformação que acontece por dentro, sabe? No crescimento do reino de Deus, dentro de nós. Isso. A parábola em si é bem direta, Diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Mateus 13:33. É uma imagem poderosa justamente por ser tão comum, tão acessível. E é interessante notar, essa parábola está ali em Mateus 13, junto com outras. A do semeador, do joio, do grão de mostarda. Sim. E todas elas têm esse foco muito forte no que acontece dentro. Não é um reino, assim, externo, grandioso, mas um processo, um crescimento espiritual, moral, que é gradual, interno, muitas vezes silencioso, quase invisível, Certo, ótimo ponto. Então vamos analisar isso com calma. Começando pelo protagonista, o fermento. O que ele representa aqui? Bom, as fontes trazem várias ideias, Ele pode ser visto como o elemento divino na alma, o princípio do amor, o conhecimento espiritual, como as próprias revelações divinas. Penso também naqueles exemplos que nos inspiram, sabe? O exemplo de Jesus ou de missionários, pessoas dedicadas ao bem. Seria essa centelha divina que a gente carrega, talvez meio adormecida? Exatamente essa ideia. É algo latente, mas com um potencial imenso. E o jeito como ele age é fundamental para a gente entender a parábola. Como assim? A ação dele, ela é lenta, silenciosa, acontece de dentro para fora. Você não vê o fermento agindo ali na massa escura, Não mesmo. Mas o resultado é claro. O pão cresce, ele se transforma. É uma metáfora, eu acho, muito bonita para o crescimento espiritual. Não precisa de barulho, de alarde, precisa de constância. E interna. E tem aquele efeito multiplicador, Pouquinho fermento já leveda a massa toda. Impressionante, Uma pequena quantidade com impacto total. Isso é muito significativo. Mas parei. O fermento nem sempre tem essa conotação positiva na Bíblia, certo? As fontes mencionam isso, essa dualidade. Precisamente. E esse é um ponto crucial, você tem toda a razão. Além desse sentido positivo de crescimento do reino, de algo divino, Jesus também usou o fermento como alerta. Alerta? Contra o quê? Ele falou do fermento dos fariseus, que seria a hipocrisia, o orgulho, talvez até o fanatismo. E também do fermento de Herodes, ligado mais ao interesse pessoal, ao materialismo, ao egoísmo. Nossa, faz sentido. Quer dizer que a mesma imagem serve para os dois lados? Exato. Isso nos leva a pensar que nossos próprios pensamentos, nossas atitudes, eles também funcionam como uma fermentação espiritual, sabe? Como assim? Fermentação espiritual? É que eles geram hábitos, eles moldam o nosso caráter e eles influenciam o ambiente ao nosso redor, se espalham, como o fermento mesmo, seja para o bem ou para o mal. Nossos modos de agir acabam gerando modos parecidos em quem está perto. Poxa, que interessante isso. O pensamento como fermentação. Nunca tinha parado para pensar assim. E os outros elementos da parábola, a mulher, por exemplo, que pega o fermento? A mulher, nessa leitura mais simbólica, representa cada um de nós. Somos nós os artífices da nossa própria transformação. Ah, então é uma ação nossa. Sim, é uma tarefa ativa. Pegar esse fermento divino, esse potencial que a gente tem, e trabalhar ele na massa. E a farinha, então? Seria essa massa? Pode ser vista assim. A farinha pode ser o nosso espírito, a nossa natureza humana ainda, digamos, bruta. Ou, numa visão mais ampla, pode ser a própria humanidade como um todo. Entendi. E também pode simbolizar nossos sentimentos, nossas tendências que ainda não foram trabalhadas, sabe? Aquilo em nós que ainda precisa ser
levedado, transformado por esse princípio divino. Faz sentido. E tem aquele detalhe das 3 medidas de farinha. É bem específico, né? Tem alguma interpretação para isso? Sim, tem interpretações bem interessantes. Uma delas, que aparece em algumas fontes como mencionada por Arthur Valladares, associa essas 3 medidas às 3 grandes revelações divinas. Quais seriam? A lei de Moisés, o Evangelho de Jesus e, para essa linha de pensamento, a doutrina espírita. Seriam como porções desse fermento espiritual de luz, sabe? Oferecidas à humanidade em momentos-chave para acelerar nosso crescimento moral. Que interessante essa conexão com as revelações. E o processo todo, o levedar a massa, o que isso simboliza? O levedar é o tempo, é a paciência, a jornada que a gente precisa percorrer para que essa transformação interior aconteça de verdade. Para que o reino de Deus, essa paz, essa harmonia, se instale no coração. Não é algo que acontece rápido, então? De jeito nenhum. É um processo, assim, paulatino, gradual, contínuo, sempre de dentro para fora. Bem parecido com a própria ideia de evolução espiritual, né? Que é um caminho longo para a perfeição, para a felicidade. E exige esforço da nossa parte, imagino. Com certeza, exige trabalho interior, reforma íntima, como se diz, meditação, reflexão, a substituição consciente daquelas más tendências por virtudes, benevolência, caridade, perdão, essas coisas. E tem mais um elemento que as fontes comentam, que nem está explícito na parábola, mas é essencial para fazer pão: o calor, o fogo do forno. Qual seria o paralelo disso? Bem lembrado. Sem o calor, a massa cresce, mas não vira pão de verdade, né? Esse calor pode simbolizar as provas, as dificuldades da vida, as experiências que a gente passa. As expiações, talvez? Em algumas visões, sim. As provas e expiações, as experiências das reencarnações. São esses desafios, esse fogo necessário, que quando age sobre a alma que já está sendo trabalhada pelo fermento divino, ajuda a consolidar a transformação, ajuda a cozinhar o ser, a nos aperfeiçoar. Então, se a gente juntar tudo isso, a mensagem principal parece ser que a transformação espiritual é um trabalho interno, paciente, constante. A gente usa um potencial divino que já está lá, mas depende da nossa ação, do nosso esforço e é moldado pelas experiências que a vida traz. A responsabilidade final é nossa, individual. Perfeito, resumiu muito bem. E a relevância disso para quem nos ouve é total, né? É um chamado para a gente reconhecer e cultivar esse fermento que existe dentro da gente. Mesmo nas pequenas coisas. Principalmente nelas. Muitas vezes é através de pequenas atitudes no dia a dia. Um gesto de bondade, uma palavra de consolo, o esforço para perdoar alguém. Podem parecer coisas invisíveis, pequenas. Sim. Mas elas têm um poder transformador enorme, silencioso como o fermento na massa. E não só somos influenciados pelo fermento dos outros, mas nós também somos fermento no mundo, sabe? A gente influencia. Nossa, é verdade. Isso deixa a gente com uma reflexão importante para o final, né? Se o pensamento é essa fermentação espiritual e se as pequenas atitudes têm tanto poder, que tipo de fermento a gente está escolhendo ser? Que tipo de fermento a gente está espalhando ao nosso redor, hoje, agora, nos nossos gestos mais simples do dia a dia?